O relatório da Polícia Federal que menciona Toffoli pode ir para análise da PGR. A gente tinha falado isso aqui no contexto, né? Então, a PGR deve sim solicitar à Polícia Federal o relatório que reúne o resultado da perícia realizada nos 5 celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, após surgirem as menções ao nome do ministro Dias Toffoli. Esse documento elaborado pela Polícia Federal descreve, como já dissemos, diálogos travados entre Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, nos quais aparece a referência a pagamentos ligados ao resort Itaiaia, que é um empreendimento que no passado foi do ministro Dias Toffoli, da família dele, da empresa Marid, da família dele. Segundo a apuração, o relatório não aponta repasses diretamente ao ministro, nem atribui a ele qualquer conduta ilícita. A PF apenas consolidou as informações encontradas na perícia e encaminhou o conteúdo às instâncias competentes. Então, tudo isso que já contamos para vocês aqui do caso Master. Bom, vamos agora aqui para a coluna do Igor Gadelha. Vou encontrar aqui para abrir com vocês. Igor Gadelha, tá aqui, ó, mais uma do caso Master. Após menções a Toffoli, Vorcaro avalia cancelar acordo com a CPMI. Eu ia conversar, inclusive, isso com o Igor Gadelha e com a Andresa Matais aqui no contexto. Acabou que não tivemos tempo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Será que depois disso o Daniel Vorcaro vai continuar mantendo a palavra dele e vai vir a Brasília no dia 26 de fevereiro, pós-carnaval, prestar o seu depoimento à CPMI do INSS, conforme foi combinado com o presidente da CPMI? Pelo visto, ele está avaliando cancelar esse acordo com a CPMI do INSS. Segundo apurou a coluna, os advogados do Vorcaro estão considerando suspender esse acordo após a PF fazer essas menções com o ministro Dias Toffoli no celular do empresário. Até então, o presidente da CPMI tinha um acordo com a defesa do Banco Master para que Vorcaro comparecesse ao depoimento e não ficasse em silêncio. De acordo com Carlos Viana, que é o senador presidente da comissão, os advogados do empresário prometeram que o banqueiro levaria para o colegiado, inclusive, documentos, mais provas para explicar os empréstimos consignados operacionalizados pelo Master, porque a visita do Vorcaro à CPMI do INSS seria para falar sobre a questão da farra do INSS, né, dos descontos indevidos de aposentados do INSS. Então, parte do acordo entre a defesa do banqueiro e o comando da CPMI também envolvia o compromisso dos advogados de não entrar com o famoso pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF vêm concedendo habeas corpus a vários convocados da CPMI para que eles permaneçam em silêncio ou que eles respondam apenas as perguntas que eles queiram responder. Felipe, tá aí, é engraçado, eu ia falar sobre isso, acabei deixando passar batido. E tá aqui, o Igor acabou respondendo ao meu questionamento aqui das vozes da minha cabeça. Será que o Vorcaro vai comparecer à CPMI do INSS depois de mais um escândalo, justamente com o ministro Dias Toffoli? Eu acredito, sinceramente, que esse depoimento miou. Acredito que não vai ter depoimento na CPMI não, viu, Felipe? Nila, eu não sei já, sabia? Vou te falar por quê. Porque é bom lembrar que quando teve um acordão da presidência da CPMI do INSS com a defesa do Daniel Vorcaro, né, o presidente falou que caso o Daniel Vorcaro não cumpra o combinado, ele ia utilizar o poder dele de fazer ele ir depor à força, né? Então, o que a gente pode ver não é o Daniel Vorcaro não aparecer na CPMI, é o Daniel Vorcaro aparecer e ficar calado na CPMI quando for perguntado sobre alguma coisa, né? Agora, o que causa estranheza, na minha opinião, é por que será que o Daniel Vorcaro tem tanto receio assim em ir na CPMI depois de ter sido reveladas a relação dele com o Dias Toffoli, né? Então, eu acho que se ele não tem nada a temer, ele tem mais que ir mesmo e esclarecer tudo, né? E é bom lembrar também, Neila, isso que as pessoas têm que saber, né? A CPMI tem um objeto específico, né? E tem um objeto, claro, que não pode ir além do objeto dela, que é investigar
dois assuntos. Primeiro, os descontos indevidos associativos dos aposentados, e o segundo são os empréstimos consignados feitos de forma ilegal e irregular, que também amplia-se para a questão das previdências públicas que alocaram dinheiro no Banco Master. Então, se o Daniel Vocaro for para a CPMI, dificilmente ele vai precisar ter que esclarecer algo relacionado com o Dias Toffoli, com o STF. Por quê? Porque o objeto da CPMI é restrito. Então, no meu modo de ver, Neila, caso ele queira usar essa carta, após a menção ao Toffoli, eu vou cancelar o acordo da CPMI, ele vai usar essa carta de forma indevida, porque ele não vai precisar falar da relação dele com o Toffoli e das divulgações das informações e documentos da conversa dele com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele vai usar esse subterfúgio para tentar fugir de esclarecer os pontos relacionados com o INSS. Eu espero que o doutor Pierpaolo Bottini e os demais advogados aí que compõem a banca dos advogados do Daniel Vocaro estejam te ouvindo, Felipe, porque o doutor Pierpaolo, desde o primeiro dia aí que o Daniel Vocaro, que surgiu esse escândalo do Daniel Vocaro, eu falei com ele e ele vem sempre zelando aí pelo silêncio do seu cliente, tanto em notas, quanto o silêncio mesmo do Daniel Vocaro na CPMI, na CAI, né? Até o Renan Calheiros havia dito que conversou com o próprio Daniel Vocaro, que o Daniel Vocaro havia garantido ao Renan Calheiros que participaria da Comissão de Assuntos Econômicos no dia 24 de fevereiro, coisa que aí ultrapassaria a questão do INSS, das aposentadorias, dos consignados, aí já é uma outra história, e aí sim seria complicado para ele responder as perguntas da CAI.